Olá, oitavo ano, bom dia. Bem-vindos à aula do dia 6 de novembro. Finalizando o capítulo 7 do módulo 4, nós vamos falar sobre o que foi o apartheid. Nós vamos ver inicialmente que as desigualdades sociais entre a população branca e a população negra na África do Sul resultou em apenas privilégios, né, para a população branca. A minoria da população branca, durante vários anos, no período chamado apartheid, dominou o cenário político e econômico da África do Sul. A África do Sul ela foi formada por negros, asiáticos e europeus. Dentro dos europeus, holandeses e ingleses. Nós vamos observar que a partir de 1984 entrou em vigor na África do Sul um conjunto de medidas de segregação racial conhecido como apartheid, imposto pela minoria branca, que eram os descendentes de ingleses e holandeses, sobre a população negra. O apartheid foi uma separação racial. Segregação é separação devido à cor da pele, à raça. Então, nós vamos ver aqui que os negros, apesar de ser maioria, eles estavam sobre o poder da minoria branca. E, de acordo com várias medidas, os negros eram obrigados a circular apenas em áreas destinadas, determinadas a eles. Eles eram proibidos de frequentar espaços públicos destinados à população branca. Eles não tinham os mesmos direitos civis que a população branca tinha. Nós vamos ver que os negros não podiam ter propriedade de terra, não era permitido a eles participar da política, eles não podiam casar negro e branco, era proibido por lei. Eles não tinham permissão para estar caminhando livremente, o direito de ir e vir. Para eles saírem da região deles e ir para outro lugar, eles tinham que pedir permissão. E era para várias outras coisas também, o negro tinha que pedir permissão ao branco, né? Aos brancos poderosos. E nós vamos ver que até nas moradias, o autor coloca para você que as moradias ficavam restritas a bolsões em áreas nas quais o solo era menos fértil. E que o apartheid durou oficialmente, ou seja, amparado por leis, de 1948 a 1991. Portanto, 43 anos de intensa pobreza, intensa dificuldades. E após algum tempo, o mundo não aceitava mais isso. Então, houve uma intensa pressão internacional para que ocorressem eleições diretas. E daí surge Nelson Mandela, que é esse aqui da foto, tá? O nome da tribo dele é Madiba. O nome dele é Nelson Mandela, mas na tribo o nome dele era Madiba. Então, Nelson Mandela, ele de tanto participar, de lutar pela a população negra, né? Ele era um dos mais importantes do Congresso Nacional Africano. Nós vamos ver que ele foi eleito presidente da África do Sul em 1994. Mas antes disso, ele lutou muito para que não houvesse tanta perseguição dos negros feito aí pelos brancos, né? E aí ele foi preso, condenado à prisão perpétua, e a acusação era de traição e de conspiração contra o governo africano. Então, ele ficou preso, permaneceu encarcerado durante 29 anos. Né? Então, ele ficou preso. Então, nós vamos ver que depois, quando ele foi solto, que ele tornou-se o primeiro presidente negro
do continente africano, e ele se tornou presidente da África do Sul, ele promoveu em seus discursos a integração racial. Ele queria reconciliar a população negra com a população branca, tanto é que o ideal dele era a nação do arco-íris, que seria governado por todos. E o partido dele, CNA, continua no poder durante aí várias eleições. Só que a igualdade dos direitos civis e políticos, ela não foi acompanhada pela igualdade econômica. Então, nós vamos ver uma grande desigualdade de renda, uma grande desigualdade social, onde a minoria branca, que são os ricos, e a maior parte da população negra vive na condição de pobreza. Né? E nós vamos ver, ele faleceu em 5 de dezembro de 2013. Então, ele faleceu com 95 anos. E foi uma pessoa que lutou muito e foi uma pessoa muito conhecida aí no mundo por lutar contra o racismo. Na página seguinte, é uma página verde, está escrito assim: cidadania no dia a dia, vida em sociedade afetada pelo apartheid. Então, isso aqui é a história da África do Sul. Tudo aqui fala sobre o que a professora já explicou e é uma atividade avaliativa que você vai estar fazendo em casa e mandando depois. Né? Então, tem aqui as questões para você fazer numa atividade que a coordenadora já mandou, e tudo está aqui. É só você seguir o cronograma, seguir direitinho aqui, né? Prestando bastante atenção. Você vai ver que aqui o autor coloca o início do apartheid, né? Foi em 1948, que o racismo era por lei, né? E você vai ver também a prisão de Nelson Mandela em 1962, simplesmente porque ele era o líder, né, sul-africano que tentava colocar as pessoas conscientes sobre a questão do racismo. Ele lutava contra o apartheid. Né? E nós vamos ver também aqui quando houve as eleições e ele se tornou o primeiro presidente negro eleito, né, no continente aí africano, né? Então, isso é parte da atividade de vocês. Agora, na página seguinte, eu vou estar trabalhando sobre as migrações da população africana. Então, baseado nesse mapa aqui, África, principais fluxos migratórios, nós vamos ver que o deslocamento, né? A migração, deslocamento da população africana. Então, nós vamos ver que tanto as migrações internas, ou seja, aquelas dentro do continente, quanto as migrações externas, que é para o exterior, né, para fora do continente, elas aumentaram no século XXI, que é o nosso século. Entre os fatores causadores dessa migração são o seguinte: busca por melhor qualidade de vida, instabilidade política no país que ele vivia, conflitos armados também no país que a pessoa vivia, perseguições étnicas. Então, isso levou e leva muitas pessoas do continente africano buscar a vida em outro país. A migração externa. Nós vamos ver que diversos países contam com a presença de imigrantes, né, de origem africana. Então, nós vamos ver que na América do Norte, Estados Unidos, vários países da Europa, vários países do Oriente Médio e também nós temos o Brasil. O Brasil também recebe imigrantes africanos, onde a maioria que vem para o Brasil se estabelece na cidade de São Paulo. E essas pessoas que saem dos seus países da África, eles enviam remessas de dinheiro para as pessoas que ficaram lá, né? Eles ajudam a sua família. Igual aqui no Brasil, quando algum filho vai para os Estados Unidos e consegue um bom emprego em dólar, eles mandam
os dólares para sua família melhorar a qualidade de vida aqui no Brasil. Então, a mesma coisa é feita aqui com os povos africanos indo para países, né, fora do seu território. Então, nós temos aqui na América do Norte, Europa, Oriente Médio, como sendo áreas para onde grande quantidade de pessoas migram. Nós vamos ver também que dentro do continente também há uma migração aqui interna. A migração interna, ela vai para acontecer o seguinte: pessoas vão para os países mais desenvolvidos, como, por exemplo, aqui, ó, África do Sul. Né? Grande quantidade de pessoas vem para a África do Sul. É um polo de atração de imigrantes. Então, esses polos de atração de imigrantes de países vizinhos, dentro do mesmo continente, é interessante porque quando ele migra de uma região dentro do continente africano para um outro país, incrível, mas eles passam a conviver também com problemas de preconceito, mesmo sendo dentro do mesmo continente. Agora, a gente vai ver que um grande número de refugiados de guerra vem de regiões onde ocorrem conflitos e os problemas associados à pobreza. Então, a gente vê que isso resulta em grandes fluxos migratórios. Agora, está acontecendo também, dentro do continente africano, uma migração interna, que é pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Por isso que o autor coloca, finalizando o capítulo, ele coloca para você o seguinte: cada vez mais torna-se, né, o crescimento urbano. Por quê? Há um grande contingente de pessoas que praticam o êxodo rural. O que seria esse êxodo rural? É grande quantidade de pessoas saindo do campo, que é o rural, e indo para as cidades. E isso provoca um rápido processo de urbanização, porque a urbanização é quando o crescimento da área urbana é maior do que o crescimento da área rural, já que eles estão saindo em grande quantidade do campo, indo para a cidade, então está acontecendo o êxodo rural e a urbanização da população. Agora, por que eles mudam? São vários os fatores. Busca de uma qualidade de vida, busca de emprego, de estudo, e também o autor dá aqui para você é o problema da degradação do solo e a desertificação também do solo. São fatores que levam as pessoas a irem para a cidade. Na aula de hoje, finalizando o nosso capítulo, eu também estou fazendo correção de uma atividade. Depois eu estarei mandando para você essa atividade em outra oportunidade, tá? Boa aula, bom estudo, fiquem com Deus.